dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Queridos e amados irmãos e irmãs, eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Essas palavras que o missal propõe como antífona de entrada desta solenidade resume admiravelmente o significado de São Pedro e São Paulo. A igreja chama a ambos de corifeus, isto é, líderes, chefes, colunas, e eles o são. Primeiramente, porque são apóstolos, isto é, são testemunhas do Cristo morto e ressuscitado. Sua pregação plantou a igreja que vive do testemunho que eles deram, de tal modo que uma das características essenciais da Igreja de Cristo é ser apostólica. Ao celebrarmos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, outra coisa não estamos celebrando, que é a Páscoa de Cristo na vida deles. Pedro e Paulo, dois que, na expressão de Santo Agostinho, eram como um só. Os seus corações pulsam de amor pelo Cristo e por ele desejam ardentemente dar a própria vida. Em seu martírio, os dois se unem à Páscoa do Senhor, Paulo pela espada e Pedro pela cruz. Nos apóstolos Pedro e Paulo também nos identificamos, pois embora o seguimento e a conversão, eles não mudam repentinamente, o lado humano permanece, e ao mesmo tempo em que eles têm tudo de Deus, têm também tudo de humano, igreja santa e pecadora. Algumas vezes são motivo de escândalos. Pedro nega que conhece Jesus e outras vezes afunda na falta de fé. Paulo se desentende com outros apóstolos e vive como um espinho na carne. Muitas vezes se depara com um dilema: deixo de fazer o bem que quero e pratico o mal que não quero. Miserável de mim, ele diz na carta aos Romanos, capítulo 7. Com o passar do tempo, ambos vão amadurecendo e doando a própria vida, que culmina no martírio, na entrega total. Jesus quis que os apóstolos Pedro e Paulo coordenassem a construção da igreja viva, acolhedora, como as grutas da Palestina acolhiam os pastores e os que tinham a vida ameaçada apacentava as minhas ovelhas. Na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, vemos que quando a igreja é perseguida, assim como Jesus recebe força do alto, Pedro foi perseguido e preso para agradar alguns e tratado como perigoso. Na história da igreja tivemos muitos que passaram pela mesma experiência. Constatamos que, embora prendesse pessoas, jamais poderia deter o sonho de vida e a dignidade. Mesmo com todo o aparato militar, ideológico, todo o aparato bélico, não calar o testemunho dos cristãos. A igreja continua solidária e profética. Deus sempre vem em nosso socorro e se faz presente, cuida de cada um de nós, nos escuta, não nos abandona. Como foi o exemplo de Pedro quando estava na prisão, Deus o liberta pelo seu anjo mensageiro. Desde o início a igreja soube usar a arma contra o sofrimento. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Milagres acontecem quando a comunidade reza e reza sem cessar, como o próprio Cristo recomenda no Evangelho. Paulo compreendeu assim que o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte, que tudo que podemos nele, que nos dá força, que nada poderá jamais separar-nos do seu amor. Por isso, no final da sua vida, como nos dizia a segunda leitura, Paulo pode dizer: o Senhor esteve comigo e me livrará de todo mal. Paulo fez a experiência da Páscoa. O Senhor o libertou. Enfim, Pedro e Paulo foram grandes testemunhas de fé,
e sabemos que Jesus confia grandemente a responsabilidade a quem confessa com convicção que o seu reino vai triunfar. Sejamos também nós testemunhas autênticas de nossa fé e saibamos atualmente defender a dignidade da vida em nossa sociedade. Por isso, ao longo de nossa vida e missão, o Senhor permanece mirando com amor os nossos olhos, sorrindo, repete a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nossa resposta, como reflexo de nossa caminhada ao seu lado, de modo semelhante a Pedro e Paulo, não pode ser algo mecânico e intelectual, mas fruto da presença de Deus em nossa vida e com a verdade do qual nós aprendemos do Evangelho. Por isso carregamos no nosso coração o amor de Deus e a força do Espírito. E nesse dia, rezemos pelo Santo Padre, o sucessor de Pedro, para que Deus uno e trino, que o confiou tão desafiante e sublime missão, o ilumine e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé a nós, os seus irmãos. Por isso convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.